Olá e seja muito bem-vindo. O cenário é esse, 19 de dezembro de 2025. Para muita gente, é hora de festa, de pensar no ano que passou, mas lá na Cidade do Galo, o fim da temporada foi, na verdade, o começo de uma corrida frenética. O que a gente apurou é que o Atlético Mineiro se prepara para uma reformulação bem grande no elenco. Então a nossa missão aqui hoje é exatamente essa, mergulhar nos bastidores desse plano. Com base nas informações que a gente levantou, vamos tentar montar esse quebra-cabeça. Quem são os alvos? Quem já está de saída? E, talvez o mais importante, quais são as batalhas internas que estão acontecendo? E essa análise toda acontece no meio do que parece ser uma tempestade perfeita, né? São 3 fatores principais agindo ao mesmo tempo. Primeiro, a urgência. O calendário de 2026 é, brutal. Não dá tempo para nada. Nada. Segundo, o quebra-cabeça financeiro. O dinheiro para contratar depende de vendas, e vender este ano está mais difícil. E o terceiro ponto, que é onde a coisa fica mais interessante, é o fator Sampaoli. As decisões do técnico estão no centro de tudo e isso está gerando bastante debate interno. Vamos começar então por essa urgência, porque ela define todo o resto. A pré-temporada começa dia 2 de janeiro, o Brasileirão já no dia 28. É menos de um mês. É isso, quer dizer, a margem de erro é zero. Acabou aquela história de negociação que vira novela, que dura semanas e semanas. Exatamente. E a consequência disso é gigantesca. A gente se acostumou com um time começando o ano no campeonato estadual, com jogos em tese mais fáceis, né? Um laboratório. Um laboratório, perfeito. Isso não existe mais. A estreia no Brasileirão pode ser um Flamengo no Maracanã, um Palmeiras fora de casa. Como é que você coloca um reforço que chegou há 10 dias numa fogueira dessas? A ideia de grande reformulação exige que as peças-chave, os titulares do Sampaoli, estejam lá no dia 2 de janeiro. Senão o plano já começa comprometido. E essa pressão do tempo joga uma luz ainda mais forte no problema do dinheiro. A leitura que se faz é que o clube teria uma capacidade de investimento parecida com a do ano passado, algo em torno de 180 milhões de reais. Isso. É um valor expressivo, mas tem um porém aí, né? Um porém gigante. Um porém que muda completamente o jogo. Esse orçamento de 180 milhões é uma projeção. Ele não está no caixa do clube. Ah, entendi. Ele só vira realidade se o clube vender jogadores. Ano passado, o Atlético fez um caixa excelente. Vendeu Paulinho, Alisson, Rubens. Foi isso que bancou o time. O problema é que repetir essa fórmula agora parece quase impossível. E por quê? Porque os destaques do elenco atual ou são mais velhos, o que diminui o valor de mercado, ou são jovens que, por um motivo ou outro, não se valorizaram como o clube esperava. Mas espera um pouco. Isso não aponta para um erro de planejamento anterior? Deixar chegar nesse ponto de precisar vender e seus principais ativos não estarem no auge do valor? É uma ótima pergunta. Pode ser visto como uma consequência, sim. Talvez uma aposta em resultados imediatos que não se traduziu em valorização de mercado para os mais jovens. O fato é que a diretoria agora está numa sinuca de bico. Para contratar, precisa vender. Mas para vender bem, precisaria ter jogadores que hoje não estão nesse ponto ideal para negócio. Entendi. É um ciclo vicioso. Totalmente. E que diminui muito o poder de negociação do clube antes mesmo de começar a conversa. Certo. Então o cenário é tempo curto e um orçamento que depende de vendas complicadas. Mesmo assim, a busca por reforços não para. E a parte que todo mundo quer saber é quem o clube está tentando trazer. A apuração aponta com muita força para o meio-campo. E tem um nome específico: Matias Galarza. Isso, Matias Galarza. Volante argentino, 23 anos, 1,85 m. Joga no Talleres de Córdoba. E aqui tem um ponto importante que as fontes destacam bem. Não é o Matias Galarza paraguaio que jogou no Vasco e no Coritiba. É um outro jogador. Outro jogador. Esse aqui é o primeiro volante clássico, sabe? O famoso cão de guarda, forte, bom no 1 contra 1, aquele perfil que o Sampaoli adora. E o que chama atenção é o envolvimento pessoal do técnico. As informações são de que o próprio Sampaoli estaria ligando para o jogador. O que é a marca registrada dele, né? Mas se o jogador parece ideal e o técnico está tão empenhado, o que está travando o negócio?
porque as fontes dizem que não está nada fácil. O obstáculo tem nome e sobrenome: Talheres de Córdoba. Negociar com eles é historicamente um pesadelo para o Atlético. Sempre foi. Sempre. O clube já tentou outros jogadores de lá no passado, como o atacante Bustos e mais recentemente o volante Portilha, e sempre bateu na mesma parede. Eles são negociadores duríssimos. Mas aí fica a questão. Se o Talheres é tão difícil e o tempo é tão curto, por que insistir tanto nesse alvo? É uma obsessão do Sampaoli por esse jogador? Ou o mercado tá tão ruim assim que faltam outras opções com esse perfil? É uma mistura das duas coisas. O Sampaoli, a gente sabe, quando ele se fixa num jogador que ele acredita ser perfeito para o sistema dele, ele dificilmente abre mão. Ele insiste. Ele insiste muito. Ao mesmo tempo, o mercado para volantes com essa característica, que une força, uma saída de bola decente e um preço pagável, não é tão grande. Então o Atlético fica nesse dilema. Arrisca perder um tempo precioso numa negociação que todo mundo sabe que é difícil, ou já parte para um plano B que talvez não agrade 100% ao treinador? E por enquanto a aposta é na insistência, pelo visto. Parece que sim. Ok, do meio-campo vamos para a defesa, outro setor que parece prioritário. O nome que está ganhando força é o de Juninho Capixaba, lateral esquerdo. Exato. E a análise aqui é bem interessante. A primeira impressão de muita gente seria: ele vem para o lugar do Guilherme Arana. Mas não é bem isso que se discute internamente. Não. Não. O cenário ideal, o sonho de consumo do clube, seria ter os dois. O auge do Arana, claro, é superior. Mas ter o Capixaba daria ao elenco uma profundidade que hoje não tem. Criaria competição, daria mais opções táticas. E protegeria o time em caso de uma venda do Arana, por exemplo. Exatamente. Protegeria o time de uma venda ou até de uma lesão. E essa ideia de que uma chegada depende de uma saída parece ser a regra de ouro para o clube neste ano, certo? O que nos leva ao outro lado da moeda. Quem sai para viabilizar essas contratações? Perfeito. Essa conexão é a chave de tudo. A gente já tem algumas saídas que são dadas como certas, que abrem espaço na folha. Caio Paulista, Bruno Fux, Saravia e o Fausto Vera. A saída do Vera, inclusive, explica a busca pelo Galarza. Totalmente. Mas os casos mais complexos que mostram bem o dilema da diretoria são os dos jogadores que estão nessa situação incerta. E o nome que melhor simboliza isso é o do jovem Patrick. Sim, o Patrick. Um jogador que surgiu muito bem, com muito potencial, mas sofreu demais com lesões. Eu entendo a lógica de querer que ele jogue mais, mas emprestá-lo justo agora, quando você está perdendo volantes, não parece um contrassenso? Parece, e é aí que está o debate interno. A avaliação é que ele precisa rodar, jogar 40, 50 partidas no ano, algo que no Atlético, com a pressão por resultado imediato, talvez ele não consiga. E a ideia de empréstimo por Bragantino estaria ligada à negociação do Capixaba. Exato. Usar o empréstimo dele para abater parte do valor do Juninho Capixaba é uma jogada financeiramente inteligente. Mas tem um custo, né? Você abre mão de um ativo seu, um garoto da base, para resolver um problema de curto prazo. É uma aposta. Uma aposta de risco. Muito arriscada. Se ele arrebenta no Bragantino, ótimo para ele. Mas o Atlético pode se arrepender amargamente. Se ele não vai bem, o valor dele cai ainda mais. E é nessas horas que o peso do Sampaoli parece ser decisivo. O que me leva a um dos pontos mais curiosos que a gente apurou. O caso do volante Gabriel Menino. Esse caso é fascinante, porque ele ilustra perfeitamente a guerra de informações e de estratégias que rola nos bastidores. A notícia que circula a oficial, digamos assim, é que o Sampaoli comunicou à diretoria que conta com Gabriel Menino para 2026. Fim da história, então. Como assim? Para enganar quem? Para enganar o mercado. A lógica seria a seguinte: o Gabriel Menino teve pouquíssimas chances com o Sampaoli. Foi titular, acho que em 3 jogos só. E na análise de desempenho foi mal em todos. Se o clube simplesmente coloca ele na lista de transferências, o recado é claro: não queremos esse jogador, aceitamos qualquer coisa. E o preço dele despenca. Exatamente. Ao dizer publicamente que conta com ele, Sampaoli e a diretoria tentam preservar o valor do atleta. É uma jogada para não ter que vendê-lo a preço de banana. Mas que tipo de ambiente isso cria no vestiário? Se os jogadores percebem que o técnico fala em público não é o que ele faz no dia a dia, nos treinos,
Isso não acaba minando a confiança no comando? É uma jogada de mercado que pode ter um custo interno bem alto. Sem dúvida alguma, é uma faca de dois gumes. Do ponto de vista empresarial, faz sentido. Você está protegendo um ativo. Mas na gestão de grupo é perigosíssimo. O vestiário não é bobo. Os jogadores sabem quem joga, quem treina bem, quem tem a confiança do técnico. Quando a história que se conta para fora não bate com a realidade de dentro, cria-se desconfiança. E na comparação que as fontes fazem, entre apostar no Patrick ou no Gabriel Menino. A opinião é unânime. Esportivamente, faria muito mais sentido dar a chance ao Patrick. A questão do menino parece ser puramente estratégica e financeira. E essa lógica financeira parece que está se estendendo até para jogadores que pareciam intocáveis, com base no salário, né? Isso daria ao Sampaoli mais opções, mais profundidade e tornaria o time menos dependente de uma ou duas estrelas. A matemática eu entendo, mas não seria um tiro no pé, do ponto de vista esportivo, de identidade com a torcida? Vender um ídolo como o Arana para trazer, sei lá, 3 apostas. O ganho financeiro compensa esse risco? Esse é o centro do debate. A diretoria olha a planilha e vê uma chance de otimizar o dinheiro. A comissão técnica e o torcedor olham para o campo e veem a perda de um pilar do time, de um líder. A informação que a gente tem é que, dentro dessa lógica de reformulação, ninguém é inegociável para a diretoria. Se chegar uma proposta daquelas irrecusáveis por qualquer um deles, ela vai ser ouvida com muita atenção. Mas parece que o Sampaoli traçou uma linha no chão para pelo menos um desses nomes de peso, não é? Sim, e a exceção tem nome, Bernard. Ele também tem um dos salários mais altos, mas o Sampaoli queria batido o pé. Comunicou internamente que o considera uma peça fundamental, inegociável para 2026. E aí o argumento dele é forte. É forte, porque o melhor momento do Bernard desde que ele voltou foi justamente com o Sampaoli. Então, enquanto a diretoria pode ver a saída de um jogador caro como um bom negócio, o Sampaoli vê a permanência do seu homem de confiança como uma necessidade esportiva. É o clássico cabo de guerra entre o cofre e o campo. Ok. Então, se a gente junta todas essas peças, o quadro que se forma é de uma tensão enorme, né? De um lado, um plano muito ambicioso de reconstrução, do outro, o relógio correndo e um cofre que depende de vendas que estão difíceis de acontecer. É a definição perfeita. O sucesso dessa janela do Atlético não vai ser medido só por quem chega ou quem sai. Vai ser medido pela capacidade do clube de equilibrar esses pratos. A visão de jogo do Sampaoli, com as convicções e, por que não, teimosias dele, o pragmatismo da diretoria, que precisa pensar a longo prazo, e a realidade do mercado, que nem sempre oferece o que você quer pelo preço que você pode pagar. E no tempo que você precisa. Exatamente. Cada negociação é um reflexo dessa batalha de forças. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O material que a gente analisou detalha os planos, os alvos, os dilemas, mas no fim do dia, num cenário com tanta pressão e tão pouco tempo, o que se prova mais valioso para o sucesso? A convicção de um técnico nos seus homens de confiança, mesmo que alguns sejam contestados, ou uma estratégia mais flexível, guiada pelo mercado e pela saúde financeira, mesmo que isso signifique contra a vontade do comandante? Essa é a pergunta que vai definir a temporada de 2026 do Atlético Mineiro.